Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E nós vamos terminar o capítulo. Verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, e isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, esse texto vem dentro de um contexto. Você deve ter percebido que nós estamos tratando algumas coisas de uma maneira mais temática esses últimos domingos. Ao mesmo tempo, eu estou compartilhando a Epístola de Pedro de maneira esporádica, mas de maneira sequencial. Eu já preguei aqui na IPVO até o capítulo 2, verso 10. O que eu preciso te lembrar aqui de maneira muito rápida? E talvez esse texto que nós lemos seja um dos mais necessários de lembrar. Pedro era o apóstolo de Jesus, que recebeu de Cristo a afirmação de que ele deveria, a vocação de que ele deveria pastorear os seus irmãos, de que ele deveria consolar os seus irmãos. Pedro então está fazendo isso nessa epístola. Pedro está escrevendo para o povo de Deus que estava disperso, experimentando perseguição e toda sorte de sofrimento por causa da fé. Pedro chama esses irmãos na epístola de peregrinos e forasteiros, numa clara lembrança de que nós somos cidadãos de uma pátria celestial, numa clara lembrança de que a realidade presente não é tudo o que nós cristãos conhecemos. Nós vivemos no presente, mas vivemos na expectativa, na esperança futura. Então Pedro está lembrando esses irmãos que as questões que acontecem no presente, elas são governadas por Deus e elas são canalizadas para que no futuro nós experimentemos também algo da parte de Deus. Pedro então está fortalecendo e consolando esses irmãos. De maneira muito resumida, o capítulo 1, o que eu mostrei aqui? Do verso 1 ao verso 12, nós vimos acerca da salvação do peregrino. Qual é o fundamento dessa salvação? Quando é que alguém pode se dizer esse peregrino para quem Pedro está escrevendo? Pedro então vai mostrar que essa salvação, ela tem uma aplicação passada, presente e futura. Nós poderíamos resumir dizendo que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. A salvação diz respeito a tudo aquilo que Deus fez com respeito a nós, não apenas no passado, mas no presente e no futuro. A salvação presente tem a ver com a obra da graça nos transformando, nos redimindo, mudando as nossas inclinações, os nossos desejos, nos fazendo mais parecidos com Cristo. E assim então, nós chegamos no bloco do verso 13 até o verso 21.
Eu mostrei agora quais são os efeitos práticos dessa salvação. Da mesma forma, baseando no passado, no presente e no futuro. Pedro vai falar acerca do viver santo, para a glória de Deus. Ele vai mostrar que a santidade ela é posicional, como eu falei aqui outro dia. O que é a santidade posicional? Nós entendemos pelas Escrituras que santidade não começa com aquilo que eu faço, mas com aquilo que Cristo fez. Hoje nós cristãos somos declarados santos porque Cristo nos permitiu essa graça. O seu sacrifício nos deu agora a graça de sermos declarados santos diante de Deus. Mas Paulo vai escrever em algumas das suas epístolas assim: aos santos que estão em determinado lugar, chamados para serem santos. O que isso significa? Que a santificação é essa obra que começa com Cristo nos dando essa graça de sermos declarados santos, mas agora o nosso viver de maneira prática, demonstrando em atos, pela maneira como somos transformados, que nós somos santificados por Cristo. Quando nós chegamos no capítulo 1, verso 22 até o verso 25, eu falei acerca daquilo que move o peregrino. Todo mundo é movido por alguma coisa. Há algo que nós sonhamos, desejamos, há algo que impulsiona a nossa alma. O peregrino é aquele que é movido pelo amor. O amor é o combustível da nossa vida, o combustível da nossa fé. Tudo aquilo que nós fazemos porque fomos amados. E porque fomos amados primeiro, nós aprendemos o amor a Deus e o amor ao próximo. Finalmente nós chegamos no capítulo 2. E eu mostrei aqui no capítulo 2, irmãos, até o verso que nós vimos, o verso 11. Então do capítulo 2, verso 1 ao 10, qual é a natureza do peregrino? É bonita a maneira como o texto descreve aqui, e eu não vou pregar de novo, mas ele vai demonstrando de maneira muito prática quem é esse peregrino. Ele mostra, por exemplo, no primeiro bloco, que nós somos filhos de Deus. Ele mostra que nós somos pedras vivas de um edifício que o Senhor está edificando, cujo fundamento é Jesus Cristo. Ele nos mostra que nós somos uma nação santa. Nós pertencemos a uma nação, e essa nação é o povo de Deus. Ele mostra que nós somos sacerdotes de Deus. Olha que bonito, irmãos. Ele fala de uma família, lá no início ele diz que nós somos como recém-nascidos, que desejam ardentemente o genuíno leite espiritual, enfim. Ele vai utilizar várias figuras para falar acerca da natureza de quem é o peregrino, quem é que nós somos. Nós não somos definidos pelas experiências que nós vivemos no passado. Ah, pastor, eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque no meu trabalho. Não, irmãos, o que nos define, a nossa natureza, a nossa identidade é definida em Cristo Jesus. É isso que Pedro está mostrando. E finalmente nós chegamos no bloco do verso 11. Se eu demorar na introdução, fica tranquilo, que depois eu pulo direto para a conclusão, tá bom? Não tem problema. Mas eu entendo que muitas vezes a minha introdução, irmãos, ela resume aquilo que a passagem está trazendo para nós, ok? Quando nós então olhamos para esse texto, irmãos, o que nós percebemos? Nós vivemos nos nossos dias algo que alguns chamam de uma ruptura relacional. Desde o Éden, o ser humano vive em conflito com o seu próximo. Você vai se lembrar que quando Adão e Eva pecaram, a primeira reação de Adão foi culpar o outro. Quando ele é chamado à responsabilidade, primeiro, ele tenta fugir da sua responsabilidade. Mas quando ele não consegue escapar, a primeira reação de Adão é culpar a Eva, culpar a sua mulher. Numa clara demonstração dessa ruptura, dessa crise relacional. Os dois primeiros filhos de Adão e Eva experimentam isso de maneira mais radical, ao ponto de um deles matar o seu irmão. Caim matou a Abel. Nós temos o primeiro homicídio desde o Éden, pós-queda, desde a realidade do homem caída. Nós experimentamos essa ruptura relacional. Mas a beleza do Evangelho é que ele nos mostra um Deus que está atuando na história e restaurando todas as coisas, inclusive os relacionamentos. E como é que ele faz isso? Ele faz isso pela obra do Evangelho. Ele faz isso através da sua igreja. Ele faz isso através de uma percepção da vida diferente daqueles que se perdem. Recebemos de Deus a graça de enxergar todas as coisas pela ótica do Evangelho, pela ótica da graça de Deus.
E isso nos faz entender qual é a relação correta que devemos nutrir com todas as pessoas e com todas as coisas, inclusive na dinâmica de autoridade. A minha mensagem nessa manhã, ela vem, e entendo que é o cerne da passagem, para nos falar acerca da submissão cristã, da sujeição cristã. E eu preciso te dizer, nessa manhã, que submissão não é assunto apenas da mulher cristã. Em geral, nós pastores, quando vamos fazer um casamento, é nítido, irmãos. A gente percebe, lê o público, quando o pastor de repente menciona a submissão da mulher, como isso gera desconforto. Parece que a cadeira fica meio diferente nessa hora. A gente percebe o desconforto de muitas pessoas, porque esse não é um assunto fácil, mas eu quero te dizer que ele é um assunto necessário. Essa passagem mostra isso para nós. Pedro vai tratar acerca de submissão e vai nos mostrar que, na verdade, sujeição, e é sinônimo de submissão, é um assunto para todo cristão. Como esse assunto é, inclusive, necessário. A Bíblia nos mostra, irmãos, duas ideias para a harmonia relacional dos cristãos. A primeira é sujeição e a segunda é cuidado. A Bíblia afirma a necessidade de nos sujeitarmos, e aqui nessa passagem você deve ter percebido mais de uma esfera de poder sendo mencionada. A Bíblia afirma a necessidade da sujeição e a necessidade de cuidarmos uns dos outros. Nessa sociedade privatizada, terceirizada, como a que nós vivemos, não podemos permitir que a nossa visão de igreja seja distorcida ao ponto de não entendermos isso. Cuidar de crente não é coisa apenas de pastor, é coisa de todo crente. A Bíblia possui no Novo Testamento dezenas de mandamentos de reciprocidade, o que nós chamamos de mandamentos uns aos outros. E um deles, não sei se você sabia, é a sujeição um ao outro. A Bíblia vai nos afirmar que é necessário que o crente seja sujeito também ao seu irmão. Então a gente percebe que o assunto da sujeição é mais amplo. Aqui, Pedro vai abordar esse assunto demonstrando uma dinâmica de sujeição muito interessante. Ele aplica o tema da submissão à vida do cristão como cidadão. Capítulo 2, verso 11 a 17. Abraham Kuyper diz algo interessante, teólogo holandês. Ele diz que a ideia de governo que nós temos hoje, ela é fruto da realidade da queda. Ele diz que ele consegue entender aqueles que têm uma visão política anárquica, até mesmo uma social-democracia. Ele diz, olha, eu até consigo entender, porque há algum fundamento no que eles creem. Só tem um problema no que eles creem. O problema no que eles creem é que eles não reconhecem a natureza caída do homem. Então, se o ser humano nasce bom, se o ser humano nasce sem pecado, é possível uma sociedade que funcione sem governo. Mas ele vai defender a necessidade do governo justamente por causa da realidade caída do homem. Deus não nos criou para que um governasse sobre o outro, entenda? Mas à medida que nós caímos, que nós nos rebelamos contra Deus e fomos completamente afetados por essa realidade, se torna necessária a dinâmica de governo. Então Pedro vai falar acerca dessa realidade, da submissão na dinâmica do cidadão, na submissão do trabalhador, capítulo 2, verso 18 a 25. Ele vai dizer que há essa dinâmica de um chefe, alguém que manda e alguém que obedece, ou pelo menos deveria. Ele vai falar sobre isso dentro de casa, acerca do relacionamento entre os cônjuges, no capítulo 3, o verso 1 a 7. E ainda vai falar sobre isso também na relação dos membros da igreja com a sua liderança, no capítulo 3, versos 8 a 12. Então nós temos aqui, irmãos, essa dinâmica de um assunto espinhoso, mas necessário. Necessário para que nós experimentemos uma relação saudável aonde quer que nós estejamos. Nós cristãos recebemos de Deus a graça de entender esse assunto. É sobre isso que Pedro está tratando aqui. E é interessante, irmãos, que em nenhum momento a Bíblia está dizendo que a submissão tem a ver com subserviência. A submissão cristã não tem a ver com essa ideia de que você deve se submeter a alguém porque ele tem autoridade e obedecer a tudo que ele impuser a você. Não é isso que a Bíblia diz.
A ideia é de que toda autoridade é instituída por Deus e, nesse sentido, ela deve ser honrada, ainda que às vezes ela possa não ser obedecida. Parece difícil isso para nós, não é? Mas é a realidade das Escrituras, irmãos. Ao longo da história nós vimos personagens que serviram a Deus, que honraram a Deus, honraram as autoridades instituídas, mas fizeram isso, irmãos, às vezes não obedecendo aquilo que extrapolava a esfera de poder, a autoridade que aquela pessoa possuía. E nós somos convidados a enxergar esse assunto da mesma forma. Uma relação correta de submissão. Perceba, eu quero trazer esse assunto, irmãos, porque eu entendo que ele é fundamental para que nós enxerguemos a dinâmica da unidade da igreja, para que nós mantenhamos a unidade da igreja. Entender essas coisas nutre uma família saudável, mantém uma família saudável. Entender essas coisas nos abençoa para que nós possamos lidar bem com o nosso trabalho. Entender essas coisas nos abençoa para que nós possamos lidar bem com a dinâmica de governo, mesmo quando temos um governo que destoa daquilo que nós cremos. Lidar com isso é importante, irmãos, para que nós possamos lidar bem, para que nós possamos colher bênçãos da parte de Deus na vida comunitária. E é esse o cuidado que Pedro está tendo aqui com esses irmãos. Lembre-se, Pedro não está escrevendo para um grupo de cristãos vivendo numa democracia. Não, irmãos, nessa época não tinha voto. Pedro está escrevendo a irmãos que viviam debaixo do tacão do Império Romano, com todas as atrocidades que muitos desses imperadores fizeram. E nesse sentido, irmãos, nós reconhecemos a autoridade instituída por Deus em qualquer lugar onde ela esteja, ainda que nós reconheçamos os erros cometidos por essas autoridades e reconheçamos que nós temos da parte de Deus essa liberdade para não obedecer aquilo que fere, primeiro, a glória de Deus, segundo, a dignidade da pessoa humana, ainda que devamos fazê-lo, irmãos, de uma maneira honrosa, respeitosa. Difícil compreender isso, irmãos, mas necessário. E é justamente o que Pedro está trazendo. Digo que esse assunto é um assunto difícil, irmãos, em uma sociedade cada vez mais firmada em valores individualistas, cada vez mais defende que você busque a sua própria felicidade e construa a vida sozinho, mas à luz das Escrituras e do Evangelho nós sabemos que essa felicidade não é possível dessa forma. Deus nos criou em sociedade, em comunidade, Deus nos fez família, Deus nos fez povo, e dessa forma é necessário que a gente perceba que a felicidade e tudo mais transcorre dentro de uma realidade comunitária, e para que vivamos em uma realidade comunitária, Deus institui a autoridade, e a autoridade então deve ser obedecida, ou deve ser reverenciada, honrada naquilo em que ela foi instituída. Nós então, irmãos, percebemos que esse assunto é uma dificuldade ainda para alguns cristãos hoje, e eu te digo por quê. Talvez algumas pessoas tenham muita dificuldade com a doutrina da soberania de Deus. Quero te dizer que se entendemos a soberania de Deus, nós entendemos a relação correta de submissão à autoridade. Se nós não entendemos a doutrina da soberania de Deus, nós teremos dificuldade com essa ideia. Deixa eu explicar para você. A doutrina da soberania de Deus nos afirma pelas Escrituras que Deus é Senhor e governa sobre todas as coisas, em todo o tempo. Isso significa que nada acontece de tal maneira que Deus não tenha gerência, que Deus não tenha o poder de intervir, que Deus não tenha o poder de mudar. A Bíblia nos afirma que tudo o que acontece só acontece porque Deus permite que aconteça. De tal maneira que Deus, Ele não é o autor do mal, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso significa que quando alguém escolhe fazer o mal, é ele que é o autor do mal. Mas isso significa que há um Deus que é poderoso para usar inclusive o mal intentado e transformá-lo em algo bom. Perceba o grande exemplo que nós temos disso, irmãos, está no final do texto que nós lemos. O exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Intentaram o mal para o homem mais santo e puro que pisou sobre a terra, o homem Deus, sem pecados. Intentaram o mal contra ele,
Ele foi perseguido, preso, esbofeteado, cuspido, xingado, pendurado em uma cruz. Mas, irmãos, ele prevaleceu. Aliás, tudo isso era o grande instrumento que Deus precisava para redimir a mim e a você. Há esse paradoxo na fé cristã, de um Deus soberano que usa todas as coisas, até mesmo o mal, em benefício do seu povo. Esse é o resumo, irmãos, dessa mensagem. Precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas, e inclusive sobre a sua igreja. Eu quero compartilhar com você de maneira breve alguns excelentes motivos que nós temos para sujeição à autoridade. O primeiro deles, irmãos, é por causa dos perdidos. Pedro está dizendo isso nos versos 11 e 12. Olha o que Pedro diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra nós, ou contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que visitação é essa? A Bíblia às vezes usa essa expressão falando da volta de Cristo, mas aqui não é sobre isso que está dizendo. Warren Wiersbe, um dos comentaristas bíblicos, diz que ele entende que essa expressão está dizendo da visitação da graça de Deus para transformá-los. A ideia é que os gentios, ou os ímpios, aqueles que não conhecem a fé, eles observam o nosso comportamento, eles observam o nosso procedimento, e na maneira como nós então vivemos de maneira exemplar, honrando as autoridades, eles serão tocados, constrangidos, até mesmo a reconhecer que as acusações que eles faziam contra nós não eram verídicas. É isso que ele está dizendo. Olha, eles dizem mal de vocês, mas olhando para o procedimento de vocês, eles vão perceber que não é bem assim. Eu falei, ia comentar aqui algo sobre a questão cultural. Como é interessante, irmãos, quando nós lidamos com uma nova cultura, nós observamos o comportamento das pessoas quando chegam de outro país. Um turista, um imigrante, a gente fica observando. Às vezes a gente acha bonita alguma coisa na cultura, às vezes nos incomoda profundamente. A gente olha e fala assim, que falta de educação. Mas simplesmente porque ele tem uma cultura diferente da nossa. Deixa eu te dizer uma coisa, é mais ou menos essa relação que Pedro está dizendo. Os gentios aqui não tem a ver com a questão de nacionalidade, mas a ideia é, eles não são cidadãos do reino dos céus, vocês são, e nesse sentido eles observam vocês. Então, no que depender de vós, Pedro está dizendo, seja um exemplo para que essas pessoas sejam alcançadas e transformadas. Irmãos, como nós precisamos resgatar essa percepção da missão da igreja. Nós não somos turistas nessa terra, irmãos. Nós não estamos aqui como um turista que passa pelo lugar simplesmente admirando, fotografando, registrando as experiências. Nós estamos aqui com uma missão. E que missão é essa? A missão de proclamar, como Pedro acabou de dizer no verso 10, as virtudes daquele que nos chamou, irmãos. Desculpa, verso 9. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos uma missão nessa terra. Parte dessa missão é cumprida pela maneira como nós nos sujeitamos à autoridade. Eu quero te afirmar então nessa manhã, meu irmão, que nossa unidade como igreja, como família, como sociedade, ela é preservada pela submissão às autoridades. E assim nós cumprimos a nossa missão como cristãos com maior efetividade. Você quer ser uma bênção para a sua família? Talvez o que você precisa perceber é que, além das suas palavras, tem alguma coisa no seu comportamento que precisa mudar. Tem alguém que disse um ditado por aí, uma frase, já vi ela sendo atribuída a Francisco de Assis e a Santo Agostinho. Tenho dúvidas sobre quem é o verdadeiro autor. Pregue em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Eu não gosto muito dela não, irmãos, porque tem que usar a palavra o tempo inteiro. A Bíblia diz que a gente foi chamado para proclamar, então tem que usar a palavra sempre. Mas há uma verdade, um fundo de verdade nela, porque às vezes pode ser que nós estejamos usando apenas palavras, e nesse sentido, irmãos, podem ser palavras jogadas ao vento. Pedro está dizendo que na maneira como nós nos sujeitamos à autoridade, nós somos um instrumento
para a transformação daqueles que ainda não conhecem ao nosso Deus. Ele fala de um viver honesto. E esse viver honesto, irmãos, aqui no texto é a ideia de um viver belo, de um viver decente, de um viver honrável, admirável. É a ideia de que mesmo com todas as nossas dificuldades, aqueles que nos observam percebem a graça do Evangelho em nós. Meu irmão, que privilégio. Que Deus nos livre de trabalharmos contra isso, seja dentro de casa, seja na relação como igreja, seja na nossa relação com as autoridades superiores governamentais. Ainda que a gente veja muita coisa que nos inquieta, irmãos, que nós não concordamos. Eu, particularmente, tem mais coisa que eu não concordo atualmente do que eu concordo. Tem coisa que de repente a gente olha e diz assim, olha, aqui não vai dar para obedecer. Mas, irmãos, que façamos isso de maneira honrada, respeitando, no mínimo, o cargo que aquelas pessoas ocupam. Que como cristãos tenhamos um comportamento diferente. Longe, irmãos, dessa animosidade louca que algumas pessoas têm vivido por aí. Nós cremos que quem muda todas as coisas, quem muda a história, é o nosso soberano Deus. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, basta um estalar de dedos. Pode ser qualquer conspiração. Lembra de Babel? Os homens conspiram, vamos construir uma torre, elevar o nosso nome, chegaremos até o céu. E Deus chega e diz assim, acabou a festa. Chega. Cada um dispersado com a sua língua para um canto da terra. Nosso Deus é poderoso, irmãos, para fazer isso ainda hoje. Diante de toda atrocidade, barbaridade, diante de toda dificuldade que as autoridades possam estar infringindo em qualquer lugar, eu não estou falando só do Brasil, onde isso aconteça. Somos desafiados, irmãos, a perceber que temos um excelente motivo para sujeição. O primeiro deles é por causa dos perdidos. O segundo é por causa do Senhor. Se você der uma olhada no verso 13 a 17, eu não vou lê-lo novamente, mas se você der uma olhada nos versos 13 a 17, você vai perceber que Pedro fundamenta também a submissão cristã ao Senhor. Ele diz que na maneira como nós nos submetemos à autoridade que foi instituída por Deus, nós glorificamos a Deus. Nossa submissão, irmãos, glorifica a Deus e preserva a unidade das instituições que Ele mesmo estabeleceu. A unidade da família, a unidade da igreja, a unidade do Estado e tudo aquilo que Deus estabeleceu. Perceba, temos exemplos maravilhosos nas Escrituras, de gente que inclusive honrou a autoridade mesmo desobedecendo aquilo que ela impunha de uma maneira que infringia a lei de Deus. Lembre-se de Daniel. Perceba como Daniel, irmãos, num primeiro momento, mesmo querendo se abster das finas iguarias do rei, ele o faz de maneira respeitosa. Ele vai até o soldado que estava responsável pela comida, e ele então fala sobre a possibilidade de uma dieta diferente. O tratamento de Daniel, quando ele chega diante do rei para poder revelar o seu sonho, é respeitável. Daniel chega a lutar em favor, inclusive, dos magos e feiticeiros que estavam ali. O rei disse que se eles não revelassem o seu sonho, os mataria. E quando Daniel chega diante dele, ele diz assim, olha, me dê um tempo e eu vou revelar o seu sonho. E aí você vai preservar a vida. Mas Daniel não luta só pelo direito dos seus irmãos judeus. Ele luta pelo direito de que todos fossem preservados. Olha que papel bonito, irmãos, de um servo de Deus. Mesmo em uma nação ímpia e perversa, como era a Babilônia. Quer ver outro exemplo, irmãos? Pedro e João em Atos, capítulo 4 e 5. Eles realizam uma cura maravilhosa. E por causa dessa cura, eles são levados diante das autoridades religiosas. Eles são presos. E as autoridades, então, não havendo como acusá-los, dizem assim, olha, tudo bem, vamos liberar vocês, mas vocês não vão mais falar no nome de Jesus. Pedro e João respondem na hora, irmãos, de maneira respeitosa, mas ao mesmo tempo honrando acima de tudo a autoridade do seu Deus. Eles dizem, olha, nós não falaremos, não deixaremos de falar acerca desse nome. Mesmo assim são liberados e seguem falando de Cristo, alcançando pessoas e mais pessoas para a glória do nome do nosso Deus. Então, o segundo motivo apresentado por Pedro, irmãos, é por causa do Senhor. Deus é glorificado quando nós entendemos essa dinâmica de relação de poder.
Foi Deus quem instituiu as autoridades. E nós somos chamados dessa forma, a nos submetermos para a glória de Deus. Warren Wiersbe, que eu já citei, ele chega a dizer o seguinte: é importante respeitar o cargo, mesmo que não seja possível respeitar a pessoa que o ocupa. Tem muita gente, irmãos, que não merece o nosso respeito, com as suas escolhas, com seus equívocos, mas nós respeitamos o cargo que elas ocupam, ainda que a sua conduta não seja respeitável. Terceiro e último lugar, nós somos desafiados por Pedro acerca da submissão cristã, e ele nos mostra um terceiro e último motivo pelo qual devemos nos sujeitar à autoridade. Esse terceiro e último motivo é por causa de nós mesmos, para o nosso próprio benefício. Versos 18 a 25, que eu não vou ler novamente, mas resumidamente, o que Pedro vai fazer aqui é relembrar o sofrimento de Cristo e dizer: olha, vocês, se são discípulos de Jesus, se preparem, porque vocês vão sofrer. Uma mensagem na direção oposta dessa realidade que nós temos visto hoje, irmãos, de teologia da prosperidade e teologia coach, onde você é chamado para desenvolver as suas potencialidades e conquistar, avançar e realizar tudo que você sempre sonhou. Pedro está dizendo: vocês são discípulos de Jesus, o mestre de vocês sofreu, então pode ser que vocês sofram também. E deixa eu te dar uma boa notícia: se isso acontecer, Deus vai ser glorificado e vocês serão aperfeiçoados. Então se alegrem no fato de que mesmo o sofrimento, por mais que ele seja gerado, produzido por alguém com intenções espúrias, pode ser um instrumento de Deus para forjar a sua vida, para forjar o seu caráter, para fazer de você uma pessoa melhor. Nossa submissão evita sofrimentos consequentes do pecado e a geração de um ambiente difícil para nós mesmos vivermos, irmãos. Além disso, ele serve como esse burilar, como esse meio de Deus de refinar a nossa vida, a nossa fé, para que nós amadureçamos na fé. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para essa passagem e para a história, irmãos, o que nós vamos perceber é que Paulo, ele abordou o problema da escravidão também. Tanto Paulo quanto Pedro perceberam aquela realidade. Algumas pessoas já ficaram incomodadas ao longo da história pela maneira como entendiam que Paulo e Pedro deveriam se opor àquela realidade de maneira veemente, defendendo uma espécie de revolução. Mas é interessante, irmãos, que a verdadeira revolução que o Evangelho oferece é a revolução do amor. Para aqueles que não creem, isso não faz nenhum sentido. Eu entendo, eu respeito isso. Mas para aqueles que creem, eles percebem uma realidade completamente diferente. E aliás, até os que não creem poderiam observar algumas coisas ao longo da história. Entre elas, irmãos, a percepção de como a fé cristã prevaleceu sobre a escravidão, prevaleceu sobre o Império Romano, prevaleceu sobre toda a hoste que se levantou para perseguir a igreja do Senhor Jesus. E até hoje isso acontece. Louva a Deus pelas histórias que nós ouvimos dos nossos missionários, porque não são histórias de facilidade, irmãos. Muitas vezes de muita dificuldade. Andando 70 quilômetros para chegar na igreja. A chuva, o caminho ficou difícil, né, pastor? Igualzinho aqui também. Quando chove, mesmo assim, a gente arranca as pedras, a gente dá um jeito, mas a gente vai para a igreja. Todo lugar é assim. De repente a gente ouve história de tanta dificuldade, de tanta perseguição, irmãos. Mas alegra o nosso coração perceber a maneira como Deus continua Senhor da história. Fui ao Egito ano passado, por um encontro do GKPN com o pastor Elias Dantas. Irmãos, eu vivi uma daquelas experiências que dá uma virada de chave para a gente na vida. Eu tinha uma percepção do Oriente Médio. A minha sensação era de que no Oriente Médio o Evangelho estava acabando. E eu percebi primeiro que a perseguição tem se intensificado, mas que a igreja do Senhor tem crescido ali como nunca, irmãos. Somos chamados à verdadeira revolução, que pode mudar todas as coisas, a revolução do amor. Quero te incentivar nessa manhã a perceber essa realidade. Como é que está o casamento? Está difícil? Lute por ele. Entenda que Deus é poderoso para restaurar o seu casamento. Não assuma a derrota.
Mas olhe para aquele que tudo sofreu e prevaleceu, e perceba que você também pode prevalecer no seu casamento. Está difícil a relação comunitária, irmãos? Tá, irmãos, tem hora que tem alguma coisa ou outra que a gente tem dificuldade. Eu sou pastor há 13 anos, frequento igreja de maneira ativa, servindo a igreja desde os 14, 30 anos. Eu já vi coisa que eu não tenho nem coragem de contar aqui. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque a igreja do Senhor Jesus preserva a unidade. E dessa forma eu já vi também as melhores bênçãos da minha vida no meio do povo de Deus sendo derramadas. O Deus que sustenta a sua igreja em meio a dificuldades. Termino com 3 retratos apresentados por Pedro aqui. Primeiro, ele fala de Jesus como nosso exemplo de vida. Nós temos um exemplo a seguir. A sujeição e a submissão para nós não é impossível, irmãos, porque nós temos o exemplo de Cristo. Segundo, ele mostra que Cristo morreu em nosso lugar. Como diz o Warren Wiersbe, Jesus não morreu como um mártir, ele morreu como um salvador. Logo, irmãos, nós somos chamados a contemplar essa realidade. O sofrimento pode ser um instrumento de Deus para a glória do seu nome, mas também para a nossa edificação. E por último, Jesus Cristo é o nosso pastor atento no céu. Ele termina falando que ele é o nosso pastor e bispo, que observa todas as coisas e cuida das suas ovelhas como ninguém. Que alegria saber que a minha vida e a sua estão nas mãos desse maravilhoso Deus. Tem algo no governo que te incomoda, meu irmão? Mas descansa no governo de Deus. Tem algo na igreja que te gerou algum incômodo? Descansa no governo de Deus sobre a igreja. Tem algo na família? Descansa no governo de Deus. Creia no Deus que está restaurando todas as coisas. E você vai experimentar a graça dele em restaurar a sua vida, família, igreja, sociedade, em nome de Jesus. Amém?